Olá, esse é o seminário do grupo composto por Harrison Soares, João Barreto e Calil Souza sobre a linguagem Perl. Então, Perl, uma entrevista com Larry Wall, seu criador. A primeira pergunta que achamos importante colocarmos no seminário é como Larry Wall define o Perl, qual é a visão do criador sobre a sua criatura. Ele, como um estudioso da linguística, pensou que na criação de uma linguagem de programação é necessário uma abordagem a um nível mais pragmático, mais realista, objetivo, certo? Para ele, os desenvolvedores de linguagem tendem a assumir que a programação de computador é uma atividade mais próxima de uma prova matemática do que um melhor esforço em uma comunicação intercultural. Então, Larry Wall ele discorda disso. Ele acredita que o enfoque é mais para a comunicação intercultural. É claro que uma não exclui a outra. Então, ele passou no desenvolvimento de sua linguagem, ele focou em princípios da linguagem natural que muitas vezes são deixados de lado por desenvolvedores de linguagens, certo? E são vários princípios e achamos importante mostrarmos 4. A expressividade é mais importante que a facilidade de aprendizado. Para Larry Wall, esse princípio é utilizado, a expressividade tem um peso maior do que a facilidade de aprendizado, pois existe um outro princípio que fala que o uso da linguagem, para que ela seja utilizada, não é necessário que ela seja compreendida por completo. Então você conseguiria utilizar a linguagem sem aprendê-la totalmente. Nesse ponto, a facilidade de aprendizado, embora é uma facilidade, é um ponto positivo, ela não exclui o uso da linguagem, sendo a expressividade mais importante. Bom, o propósito primário da linguagem é comunicação com pessoas diferentes de você, e aqui exatamente cai naquele ponto da comunicação intercultural, ao qual o Larry Wall dá um peso mais forte, um peso maior. Várias formas de fazer a mesma coisa. Então, numa linguagem de programação, a forma de solucionar um problema, ela varia. Então, você não tem somente uma forma de chegar a uma solução, você tem várias. E isso é interrelacionado com o próximo princípio, que é a comunicação eficiente requer certa quantidade de complexidade linguística. Então, não tem um problema, não é um problema que a linguagem tenha complexidade, porque à medida que ela evolui, isso acaba se tornando um estado natural. Para uma comunicação eficiente, é necessário essa complexidade. Várias formas de solucionar um problema também pressupõem uma certa complexidade linguística. Então, para Larry Wall, a linguagem natural tem um peso muito grande no desenvolvimento da sua linguagem. Ele também admite que, ocasionalmente, ele ignorou ideias importantes da ciência da computação exatamente por dar maior ênfase na linguagem natural, e é algo que ele falou que seria solucionado num futuro. Então, não existe uma forma para ele de criação de uma linguagem em que ela fique perfeita, mas é mais importante para ele a ênfase na linguagem natural. Outra pergunta foi como saber se o problema a ser resolvido requer uma ferramenta ou uma linguagem. Bom, para Larry Wall, a diferenciação de ferramenta e linguagem, existe uma linha tênue nessa diferenciação, entre as duas coisas. Uma ferramenta, ela pode ser formada por várias ferramentas, e uma linguagem, ela pode ser vista como um conjunto de ferramentas. Então, para o Larry Wall, o ponto que divide essas duas coisas é exatamente quão genérica a linguagem pode ser. Porque a linguagem tem a possibilidade de ser mais genérica do que a ferramenta. Então, a linguagem, como ela pode ser vista através de várias ferramentas, é muito importante quão bem essas ferramentas que a formam trabalham em conjunto. Nesse ponto, as linguagens se sobressaem na característica de juntar ideias de formas nunca vistas. A linguagem, a necessidade dessa inter-relação dos componentes da linguagem
e a natureza linear ela não ser altamente prejudicial ao problema faz com que a linguagem seja escolhida ao invés da ferramenta para a solução de um problema. Então, se você tem essas duas características, para o Larry Wall é mais interessante a escolha de uma linguagem, ela vai ser mais benéfica. A linguagem, mesmo que ela exija um dispêndio de esforço inicial maior, isso se paga no futuro, porque ela pode providenciar um meio mais fácil para a criação de novas ferramentas e também providenciar oportunidades de soluções futuras de eventuais problemas. Então, esse dispêndio maior de esforço, ele pode ser pago lá na frente, ele pode ser gerenciado exatamente com as oportunidades que a linguagem traz. Por isso, Larry Wall, nessa resposta, ele traz ele pende mais para o lado da linguagem, exatamente pelas oportunidades que esta provê. Outra pergunta importante é se o programa que você está criando, ele deve representar o contexto do problema ao invés de expressar o problema no contexto da linguagem utilizada. Essa é uma pergunta que achamos importante. E o Larry Wall, ele responde a essa questão exatamente olhando quem é o mestre na relação. Se o enfoque, quem guia, deve ser o problema ou a linguagem para solucionar o problema. E para ele, quem guia é o problema. É o problema que vai definir que linguagem você deve utilizar, porque as linguagens elas trazem uma forma de ver, uma forma de contexto, uma forma de ver o contexto, de ver uma solução, certo? Para ele, o problema mais próximo de uma prova matemática estaria vinculado a uma programação funcional. E se você tem um problema que está mais próximo de uma simulação, então seria interessante a utilização de objetos, de programação orientada a objetos, já que os estados mutáveis estariam nos objetos. Então, diferentes paradigmas da programação forçam a colocação de estados mutáveis em locais diferentes, certo? Como foi dito, utilizando programação orientada a objeto, os estados mutáveis vão estar nos objetos. E no caso de programação funcional, eles estão implicitamente escondidos em chamadas de função que são chamadas em outras funções, então eles não estão tão à vista, certo? O Larry Wall, ele cita que isso é uma forma fraca da hipótese Sapir-Whorf. Essa hipótese, que também é conhecida como relativismo linguístico, fala que a língua de determinada comunidade organiza a sua cultura, a sua visão de mundo, porque uma comunidade vê e compreende a realidade ao seu redor através de categorias gramaticais e semânticas da sua língua. Então, essa hipótese estabelece uma interdependência entre linguagem e cultura. E é exatamente isso que o Larry Wall acredita acontecer nessa questão entre a linguagem mais eficiente para aquele problema ou a linguagem determinando como você vai solucionar aquele problema, né? Para ele, a linguagem escolhida para expressar algo possui alguma influência, porque ele fala que a hipótese é aplicada de forma fraca nessa questão, então possui alguma influência em como você escolhe expressar aquilo, certo? Então, várias maneiras de representar um problema quando se pensa em paradigmas de programação. Logo, quando eu tenho uma linguagem em mente que eu escolhi para solucionar um problema, a forma como essa linguagem ela apresenta o contexto dessa linguagem, né, a forma que ela vê a solução, então se é uma linguagem focada na programação funcional, por exemplo, ela vai me levar, vai me influenciar, não é um absoluto, mas ela vai exercer alguma influência na forma que eu vou lidar com o problema, no caminho para a minha solução. E isso é um perigo, porque para ele o que deveria definir com a linguagem que é utilizada é o problema. O problema é que vai guiar o contexto para a sua solução. Olá, professor, tudo bom? Aqui quem fala é Harrison, né? Eu vou apresentar aqui algumas questões sobre as perguntas da entrevista em relação ao Larry como
um dos principais, né, do criador, né, a relação entre ele e a sua ferramenta criada, né, que é o Perl. Bem, a primeira pergunta que eu vou apresentar aqui é: você foi predestinado a não crer no forte, né, na força? Então, o que o Larry quis passar nessa resposta dele é que a forma dele pensar não é uma forma muito linguística, né? Então, se você deseja ter uma linguagem só que vai resolver todo tipo de problema, né, de diferentes tipos de problema, essa linguagem ela não pode forçar você a pensar de uma maneira particular, né? Ou seja, se ela te guia para um caminho único que ela propõe para você e não lhe permite sair desse escopo, dessa forma de pensar, essa linguagem, né, essa ferramenta criada, ela não vai resolver tantos problemas assim diversos, né? Já que sua ideia é muito fixa, sua ideia ela é presa, né? Bem, a outra pergunta é: embora o Perl seja a primeira linguagem de computador pós-moderna, os computadores são realmente ruins para entender ironia, né? Então é uma afirmação que o entrevistador faz. Então o Larry ele concorda, né? Ele realmente acha que as máquinas pode se entender como burras, né? Assim, quando a gente imagina, mas os computadores são burros, mas eles trabalham, né, mais, eles têm eficiência maior que de um humano, mas isso é muito relativo, né? Uma máquina ela não sabe quando que deve pedir um feedback, né? Quando se está insegura, quando não sabe de algo. Então, muitas vezes a gente pode interpretar isso como uma burrice, mas não a forma como o Larry vê. Porque se você encara uma máquina como burra, ela também há pessoas, né, que não entendem quando também devem estar inseguras ou quando devem pedir ajuda. Então, isso é uma característica não só pertencente às máquinas, né, mas sim também é inerente ao humano. Bem, a outra pergunta foi: como você equilibra o sincretismo com a ideia de generalidade de ideias e coerência entre ideias e recursos, né? Então ele fala que é um pouco mais sobre a realidade que vivem os designers de linguagem, né? Em que eles estão presos à ideia de seus instintos sobre como equilibrar cada uma dessas particularidades, né? Então é uma coisa, é como se eles estivessem presos constantemente no desenvolvimento de sua ferramenta a sempre manter o equilíbrio entre essas partes, né? Então, a outra pergunta que foi analisada é: você tem preocupações específicas sobre a disponibilidade de recursos, né? Bem, o Larry aqui ele deixa bem claro que isso é muito relativo, né, sobre a questão sobre a disponibilidade de recursos. Por quê? Diferentes locais de esforços tendem a ser autolimitantes de qualquer maneira. O que isso quer dizer? Imagine que você tem um grande grupo de pessoas, né? Elas trabalhando na mesma coisa, com a mesma coisa, né? No caso com o Perl. Volta e meia elas vão achar que a ideia que já está desenvolvida não é eficiente o suficiente. E aí elas vão se segregar em grupos menores para tentar melhorar ou reinventar o que já foi inventado. Cada um à sua maneira, né? E aí, isso aí vai trazer para essas novas ferramentas geradas vários tipos de ineficiências, né? Nenhuma delas vai atingir o nível de eficiência ótimo, perfeito, ou a esperada por todos, né? Mas sim esperada dentro daquele grupo de desenvolvimento daquela parte, né? Daquele projeto, daquela ferramenta, ou daquilo que está sendo estudado. Bem, é isso. Vou passar aqui a minha vez para o meu colega. Em relação ao desenvolvimento e ao design de um software, é perguntado para o Larry qual é a abordagem dele, se é a evolução ou a revolução. E ele afirma que ele pessoalmente segue uma abordagem evolucionária quando ele está programando. Ele dá o exemplo de que quando ele está desenvolvendo um programa em Perl, normalmente ele faz uma alteração, depois roda, depois faz outra alteração e não gasta muito tempo com debugging, porque ele normalmente já sabe se a última coisa que ele fez estava certa ou errada. Então, quando ele passa por uma refatoração de código, isso tende a ser evolucionário, alternando entre fazer uma mudança
e assegurar que nada mudou realmente. E em relação ao design de uma linguagem, a abordagem dele também é bem parecida, que é seguir essa linha evolucionária, mas acelerando o ritmo das mudanças, para que se você compare dois momentos distantes o suficiente, parece que é uma mudança revolucionária. Ele afirma que para ele as revoluções são, na grande maioria das vezes, as pessoas fingindo que não passaram por todos os passos intermediários necessários para chegar à mudança. Então ele afirma que Perl foi projetado justamente para ajudar as pessoas durante esses passos intermediários, da maneira mais fácil possível, para que pareça que seja uma revolução. Então ele inclusive dá o exemplo do Perl 5, que parece para muitas pessoas ser uma mudança revolucionária em relação ao Perl 4, mas na verdade a implementação evoluiu a partir de várias formas intermediárias que as pessoas do mundo exterior jamais viram. Também é perguntado em relação à participação da comunidade, tanto no design quanto na implementação. Se isso é uma necessidade para que as coisas funcionem, para que elas sejam feitas, se isso é um reflexo do estilo de trabalho dele ou do senso de estética. E ele afirma que deve ser uma combinação de fatores. Ele fala que certamente a motivação inicial para se construir uma comunidade é simplesmente para ter pessoas dando tanto feedback positivo quanto negativo. Preferencialmente positivo, mas os negativos também ajudam. Ele afirma também que de uma perspectiva linguística, uma linguagem que tem uma comunidade de poucos falantes não irá performar muito bem, não vai ter um bom desempenho, porque é muito óbvio para ele que a comunidade ajuda na manutenção da vitalidade de um projeto. Ele fala também que o objetivo dele é que as coisas que ele fez fossem usadas por muitas pessoas, porque ele gosta de ajudar as pessoas. E ao passo que as coisas progrediram, o projeto se tornou muito grande o suficiente para que ele agora precisasse de ajuda também. Uma última coisa que não é nem perguntada, né, é uma afirmação, que é: você sempre disse que designers de linguagem de computador deveriam prestar muito mais atenção aos linguistas do que aos matemáticos, pois linguistas realmente sabem como se comunicar com as pessoas. E ele fala que matemáticos sabem se comunicar uns com os outros, enquanto linguistas sabem como se comunicar com pessoas reais. Então ele fala que os linguistas prestam muito mais atenção à psicologia e ao pragmatismo do que os matemáticos, e que isso pode ser muito útil para que os computadores fiquem mais espertos em relação à comunicação. E assim finalizamos o seminário sobre a linguagem Perl. Muito obrigado.